Vamos testar então? Vamos lá, vamos mostrar. Boa. O pessoal tá muito curioso de ver na prática, né? Muita gente viu ali a apresentação da OpenAI, mas tem aquele jeito meio, não, no vídeo lá da empresa tudo dá certo, tudo funciona. Mas na vida real, como é que fica? Vamos para a prática então, pessoal. Boa. Vamos lá, eu estou aqui com a interface do GPT-4, tá? Então, se vocês olharem aqui o modelo, é o modelo GPT-4. Mas antes de eu começar a mexer aqui, eu queria explicar 3 dinâmicas que eles mudaram que eu acho que são super relevantes, né? Se você entrar na versão padrão lá do ChatGPT, ele é um chat que você vai trocando uma ideia. Nessa versão nova, nesse playground aqui que eles liberaram, você tem agora 3 papéis dentro dessa conversa que você vai ter com o novo modelo. Você tem um papel aqui à esquerda, que é o papel do sistema. O que é isso? Para que ele serve? Aqui você vai dar instruções de como você quer que o modelo se comporte a partir das conversas que você vai ter. Então imagina isso aqui como uma configuração de como você quer que o modelo se comporte, tá? Eu já vou dar alguns exemplos para tentar materializar, mas pensem o seguinte, esse cantinho aqui da esquerda é o teu cantinho de configuração, é onde você vai dizer como é que você quer que o chat se comporte. Depois você tem o bloco aqui do usuário, onde você vai colocar as mensagens ou colocar o contexto que você quer dar para aquela ação que você vai pedir para o GPT-4, e ele vai te trazer uma resposta, que é a resposta do assistente, que é, na verdade, o modelo te respondendo. Uma pergunta aqui bem específica, hein? Vamos ver se ajuda. Thaís Lara perguntando como aplicar AI numa empresa de sorologia. Complexo, hein? Será que a gente consegue? Desafio bom, hein? Vamos pensar. Então, o sistema aí seria, sei lá, teria que fazer uma orientação para o AI pensar como se fosse um especialista de tecnologia, por exemplo? Essa seria a lógica? Podemos pensar em algo nesse sentido. Então, se comporte como um especialista em sorologia. Que, aliás, isso é uma coisa muito interessante de quem vem acompanhando essa evolução do AI, né, das últimos meses aí, o quanto o saber primeiro educar, né, de certa maneira, o AI é fundamental, né? Você precisa explicar o contexto antes de sair perguntando, que isso melhora muito a qualidade do que ele vai te responder, né, do que vai ser entregue. Então é isso que fica mais claro aí nessa versão nova também, né? Aqui, lembrem que do lado esquerdo eu falei que é a configuração, né? Então eu estou pedindo para ele se comportar como um especialista em sorologia, né, e dizendo para que ele ajude o usuário com as dúvidas específicas relacionadas a esse assunto. Então, eu estou colocando uma dúvida aqui. Como tirar dúvidas de soroterapia para pessoas com idade entre 35 e 45 anos? Então, a gente vai mandar aqui, enquanto ele vai pensando, o lado esquerdo é a configuração, lado direito aqui, o usuário, é a minha pergunta, e aqui embaixo é a resposta que ele está trazendo. Então, isso é uma coisa legal que ele traz aqui, pessoal. Ele relembra a gente que ele é um assistente de inteligência artificial e não um médico, então ele faz um disclaimer aqui dizendo que esse conselho não pode ser substituído pelo conselho de um médico. Ele já traz aqui, a soroterapia é um tratamento que utiliza anticorpos específicos para combater uma infecção ou doença. Então ele gerou um conteúdo aqui. Talvez não seja um conteúdo super direto, mas vamos tentar evoluir um pouco isso. Vamos pensar aqui o seguinte: escreva um artigo para um post no LinkedIn sobre os benefícios da soroterapia. Este post deve ser em uma linguagem formal e engajadora. Vamos ver o que sai a partir daí. Então, imagina que parte do nosso trabalho aqui é atrair mais gente para essa clínica, né? Que ministra esse tipo de tratamento. Sem precisar, às vezes, fazer um processo inteiro de pesquisa, contratar uma pessoa para escrever um artigo, assim, você já recebe o material com o foco de qual é a sua dor, né? Preciso trazer mais pessoas, eu identifiquei que se eu responder dúvidas para esse perfil, 35, 45 anos, tiver um artigo sobre isso que eu publico lá no LinkedIn, pronto. Vou conseguir ter um post que está viralizando eventualmente e vou conseguir mais clientes. Aqui entra um negócio que a gente sempre fala, né, que eu acho que é super importante. A tecnologia ela é a ferramenta para resolver um problema. Quanto mais profundo a gente for no problema, quanto melhor a gente tiver um entendimento do problema, melhor é a solução que a gente consegue dar com inteligência artificial. Então, ele está escrevendo aqui o artigo, é um artigo que, assim, numa leitura rápida me parece estruturado, me parece bacana para deixar uma pessoa agora fazer uma avaliação mais técnica e ver se não tem nenhum problema ali de acuracidade,
e já publicar. Nisso você já consegue fazer um awareness no mercado e consegue trazer mais visibilidade para o teu assunto. E na comparação com a versão anterior do ChatGPT, né, da 3.5, assim, o conteúdo claramente mais longo, mais completo, assim. Tem um lado em que ele consegue aprofundar mais claramente, né? Bacana. Bom, eu mudei aqui a configuração do sistema e estou pedindo para ele se comportar como uma pessoa leiga em soroterapia. Acho que vai até ajudar a gente a fazer as perguntas certas aqui. Então vamos testar, vamos ver o que ele sai. Eu mantive a mesma pergunta, que é como tirar dúvidas de soroterapia para pessoas com idade entre 35 e 45 anos. Vamos ver o que sai. Ó, que bacana. A primeira pergunta já é: o que é soroterapia e como ela funciona? Então, é uma pergunta que eu faria. Então ele muda, se você dá uma instrução diferente para o sistema. E olha que interessante também, né? Pensando do ponto de vista de, por exemplo, o caso aqui da Thaís que mandou a dúvida, né? Ela sendo especialista, por exemplo, ela poderia partir da ideia do ponto de vista dela, né? Mas ao criar uma persona que não é alguém que não entende, não sou eu entendo, mas é o meu público não entende. Aí você começa a ter o ponto de vista da persona, são essas dúvidas que eu deveria estar respondendo, né? Porque eu não imaginava, às vezes uma dúvida que parece simples para você aí na empresa é a dúvida real que o seu público teria, que você às vezes não está respondendo, está ignorando uma etapa ali inicial importante e perde a oportunidade de atingir um público maior, né? Então é interessante, assim, a gente vê muito como esses exercícios antigos também, né? Ainda atuais, né? Mas que são mais clássicos, né? De criar persona, fazer a pesquisa, às vezes semana, assim, tive em projetos já de meses, né? Desenvolvendo as dúvidas da persona, pesquisa de mercado e tudo mais. A gente fez aqui um exercício rápido de minutos e já tem dúvidas claras, assim, que a gente pode testar na prática. E quanto mais rápido está na rua testado, mais rápido você valida e já faz uma versão melhor no dia seguinte, economizando tempo e dinheiro, né? Acho que esses são os ganhos sempre mais imediatos do AI. E acho que um negócio legal, Beto, eu vou até fazer um outro exemplo aqui pra gente, que foi um negócio que eu usei essa semana aqui no nosso dia a dia, que eu acho que ele serve como, eu brinco que o ChatGPT virou meu estagiário, cara, tudo que eu preciso eu vou pedindo para ele. Então, essa semana pensa no seguinte caso, eu precisava montar uma apresentação, uma aula, e eu precisava montar a estrutura da apresentação. Eu não estava com muita ideia para montar isso, eu precisava de alguém para me ajudar a sair do ócio criativo. Então, o que eu fiz? Eu coloquei aqui, se comporte como um assistente de criação de apresentações. Qual foi o teste que eu fiz? Na verdade, nem foi um teste, eu fiz isso para me ajudar a construir uma apresentação. Eu pedi para ele se comportar como um assistente de criação de apresentações e o papel dele vai ser descrever a estrutura da apresentação a partir de um tema apresentado. Então eu vou colocar aqui, tema, inteligência artificial aplicada em educação, por exemplo. Então, imagina que eu preciso montar uma apresentação sobre esse assunto e eu preciso pensar qual que vai ser o storytelling dessa apresentação. Então, aqui ele vai me ajudar. Ele está começando, monta uma capa com uma imagem, com o nome do apresentador e a data, um pouco do padrão. Aí ele começa a me dar o que é mais importante, que é definição dos conceitos para você contextualizar essa história de inteligência artificial, depois o porquê isso na educação, aplicações na educação, sistemas de tutoria, enfim, ele vai montando toda a história que eu posso contar sobre esse assunto. E aí, o que é mais legal é o seguinte, ele está montando aqui, depois eu posso dizer, para o slide 10, cria o detalhamento do conteúdo que eu preciso explicar, ou, por exemplo, conte a história da inteligência artificial em 2 parágrafos. Você gera os próprios conteúdos para te ajudar nessa apresentação. Exatamente. Então vamos pegar vamos fazer um follow-up aqui. Vamos colocar, o slide 2 tem a definição da inteligência artificial. Então escreva um parágrafo sobre a definição da inteligência artificial. Olha lá, então agora ele vai escrever o parágrafo daquele slide que eu preciso construir e eu vou copiando e colando, fazendo alguns ajustes e jogando isso para dentro do meu PowerPoint. Então, essa foi uma forma que eu consegui usar essa semana para acelerar um trabalho que eu precisava construir, que antes eu demoraria talvez 4 ou 5 horas para fazer, eu fiz em muito menos. E essa é a grande sacada que a Microsoft fez. Então, se eu estou fazendo isso aqui, copiando o texto do GPT-4 e jogando no PowerPoint, por que não já colocar isso dentro do PowerPoint como
uma funcionalidade que eu não preciso nem sair do aplicativo. Essa foi a grande sacada. Pede a estruturação e já te entrega ali os slides prontos na estrutura, as páginas, os slides certinhos, e você só vai ali orientando os ajustes, né? Esta versão aqui é uma versão que ainda não está liberado para 100% dos usuários da OpenAI, tá? Então é uma versão que a gente entrou numa lista de espera e acabou conseguindo ser aprovado, até porque a gente já vinha usando o serviço deles há algum tempo, mas num primeiro momento, a partir do momento que você cria uma conta nova e é aprovado nessa lista de espera, a OpenAI te dá um crédito. Se eu não me engano, são $18 de crédito que você pode usar essa interface. Então, não é gratuito, mas uma vez você aprovado na lista de espera, você tem um crédito aí que dá para você brincar e experimentar um pouco. Já o ChatGPT, ele tem a versão free, mas a versão free não está ainda com o GPT-4, eles liberaram isso só na versão paga, tá? E aí essas implementações eles vão provavelmente trazendo aos poucos nas ferramentas. Sem dúvida. A gente aqui na Startse, quem acompanha no nosso aplicativo no app.startse, né, no aplicativo da Startse, pela Play Store, pela App Store, só baixar lá gratuitamente. E na plataforma também, startse.com, a gente sempre mantém atualizado lá quando tem alguma versão nova que saiu, algum anúncio, enfim, de todas essas ferramentas, inclusive do ChatGPT, tá? Então, para quem estava na dúvida aqui, o app da Startse é gratuito. Lá você usa AI à vontade, diversas ferramentas e no Start Sinal ali que te ajuda a navegar, criar ali para você uma verdadeira jornada ali de como você implementa algum projeto, de como você tira até dúvidas suas, né? Enquanto gestor, empreendedor, baixa lá, é gratuito e pode usar à vontade, tá?